discutir os principais assuntos que podem movimentar o mercado no dia de hoje e, claro, afetar os seus investimentos. Nós estamos aqui em um ritmo um pouco mais preocupante, por conta, claro, de alguns dados da China, por conta, claro, deste ambiente internacional que pode prejudicar mais um dia o nosso Ibovespa. Ontem fechou no 10º dia consecutivo, 10º pregão consecutivo de quedas. Não foram quedas muito expressivas ontem, deu uma assustada, mais de 1% de queda para o Ibovespa. Vamos ver se esse ritmo ele continua ou se o Ibov cansou de cair e vai seguir na contramão dos mercados internacionais. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto e, claro, vamos para as notícias que podem movimentar o mercado ao longo deste dia. E uma das principais, eu já dei um spoiler na minha primeira fala, é sobre a China. Na noite de ontem, a China divulgou uma série de dados nada animadores. As vendas do varejo no mês de julho desaceleraram de forma inesperada para 2,5% de crescimento contra 3,1% em maio, segundo dados anualizados e corrigidos pela inflação. O dado veio muito abaixo das expectativas do mercado, que projetava uma aceleração no crescimento para 4,5% no período. A produção industrial também surpreendeu de forma negativa, com um aumento de 3,7% em julho contra uma projeção de 4,5%. Então foram dois dados de atividade que vieram bem abaixo das estimativas. O país ainda interrompeu a divulgação do relatório de desemprego juvenil no dia de ontem, que contabiliza dados de jovens entre 16 e 24 anos nas cidades. O dado atingiu um recorde histórico na última divulgação. O desemprego entre jovens no país atingiu 21,3%. O porta-voz do Gabinete Nacional de Estatística da China justificou essa decisão alegando que mudanças econômicas e sociais no país exigem uma melhoria e uma otimização das estatísticas trabalhistas. As surpresas não param por aí. O Banco do Povo da China anunciou mais um corte nas taxas de juros de um ano, em 15 pontos base. O juro negociado para este período passa de 2,65% para 2,5%, uma das taxas mais baixas desde 2020 negociadas para o país. A medida busca estimular a economia que, como vimos, dá sinais não muito animadores. No entanto, essa medida não foi suficiente para segurar as quedas nas bolsas asiáticas, principalmente aí os principais índices fecharam majoritariamente em queda. Tóquio foi a exceção de alta depois do PIB do segundo trimestre ter crescido 1,5% na base sequencial e 6% na base anualizada, acima das expectativas. Então, os principais índices asiáticos, os principais índices do continente asiático já encerraram as suas operações. Nós temos aqui, ó, a gente consegue dar uma olhada que Xangai caiu 0,7%, 0,07%. Não é uma queda muito expressiva, mas como eu mencionei, este movimento negativo ele se estendeu para outros índices, como é o caso de SZSE Component, com 0,7% de queda, como é o caso também do índice Hang Seng em Hong Kong, 1,26% de queda, mais uma queda bem significativa para o índice Hang Seng. Já sofreu com alguns rumores, alguns temores, na verdade, no mercado de sexta-feira para segunda-feira, depois da divulgação do PPI nos Estados Unidos. Sofreu no dia de ontem e continua esse sofrimento nesta terça-feira. Então nós temos aqui, realmente não são dados nada animadores para Hang Seng, 1,26%, e aqui Kospi também caindo 0,79%. Esse é o panorama geral para o mercado asiático. Nós temos outras notícias também que surpreendem aqui na nossa rotina aqui de observação dos mercados internacionais. Inclusive, notícias vindas da Rússia. A Rússia aumentou em 350 pontos base a sua taxa básica de juros em uma reunião totalmente extraordinária. Não estava programada, o Banco Central se reuniu para tomar essa decisão de um novo aumento de 350 pontos base. A taxa básica de juros do país saiu de 8,5% para 12%. É uma medida meio que desesperada para tentar frear a forte desaceleração, a forte desvalorização do rublo perante ao dólar. A gente já viu esse movimento alguns dias atrás. Para comentar esse cenário que nós podemos ver para o mercado em seguida, eu gostaria de contar aí com a participação dos nossos comentaristas, Eduardo Banchá, Alex André e Marco Prado. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Vamos lá, galera, vamos mais um dia, né?
E olha só, Eduardo Boechat aqui no nosso Estamos estúdio. Sempre um prazer receber os comentaristas de forma presencial. O Alex já é de casa, mas muito obrigado aí por nos visitar, Eduardo, por dedicar parte do seu tempo aí a visitar aqui o estúdio da BMC News para a gente fazer esse incrível programa de pré-mercado. Vamos lá, mais um dia. Maravilha, só dando alguma atualização aqui também sobre mercados internacionais. Nós tínhamos, como eu mencionei, Ásia no negativo, índice Eurostoxx caindo 1,26% neste momento, CAC 40 na França 1,40%, DAX na Alemanha 1,12% e FTSE no Reino Unido 1,5% de queda para os índices futuros norte-americanos. Nós tínhamos uma queda, uma leve queda ali no comecinho do dia, mas essa queda ela foi se expandindo. Então 0,6% de queda para US 30, representativo de Dow Jones, S&P 500 0,60% de queda, US 500 índice futuro, lembrando, sendo negociado lá para o mercado norte-americano, e o US Tech 100 0,61% de queda. Então temos queda no mercado norte-americano, no mercado europeu com mais intensidade e majoritariamente no mercado asiático as principais bolsas fecharam no negativo, em exceção a Tóquio, em exceção ao Japão, que apresentou o PIB do primeiro trimestre e foi um PIB até surpreendente, acima das expectativas. Senhores, eu gostaria de saber primeiro ali de Marco Prado, dá pra gente ficar otimista que o Ibov vai ver o seu primeiro dia positivo nesta terça-feira ou esses dados macroeconômicos da China, esse movimento negativo espalhado pelos mercados internacionais, não nos dão o otimismo necessário aí pra gente começar o dia animado, Marco? Olá, Gabriel, bom dia. Fala, Edu, bom dia, Alex André, e bom dia para você que está assistindo o pré-market. A bolsa vai subir sim, mas não vai ser hoje não, viu, Gabriel? Hoje a gente ainda vai ter um resultado negativo na bolsa, não tem motivo para subir, né? A gente, fora os problemas lá de fora, a gente tem o nosso problema interno, né? Que também aí acabou, lá Brasília, mais uma vez, tumultuando o nosso mercado. A gente sabe que a bolsa tem caído, não é por esse motivo, mas é mais um impeditivo para que a bolsa surja aí das cinzas, né? 10 pregões consecutivos, e hoje, infelizmente, o investidor vai ter o 11º dia de pregão negativo, porque é só um milagre para fazer essa bolsa subir nesse vento negativo aí que sopra nos mares de mercado financeiro. Maravilha. Eduardo Boechat, dá para ficar otimista com o Ibov para continuar esse movimento de queda? Sem notícias positivas lá da China, a gente tem nossa dinâmica interna, claro, mas algumas das principais companhias, elas têm na China o seu principal comprador, como é o caso da Vale, talvez a Petrobras também, que exporta bastante petróleo. O que a gente pode ter de noção de mercado brasileiro olhando para a China, olhando para o mercado asiático, já que os indicativos não são nada otimistas? Bom dia, galera. Pô, vim aqui presencial, né, encontrar com o Marco, mas o Marco escorreu de mim, ele não veio no presencial. Viajei para chegar aqui e encontrar com ele, não deu certo. Eu duvido você vir aqui tomar um café depois do programa. Eu duvido. Deixa eu falar para vocês, então, sobre o mercado. Poxa, quem acompanha aqui o programa e acompanha meus programas aí que eu tenho no YouTube, enfim, sabe que eu venho tendo um pouco mais de pessimismo com o mercado de uma maneira geral. Eu não tenho, né, não estou comprado, não acho que deva ficar comprado, acho que o dólar também, enfim, quem acompanhou os últimos dias aí sabe que eu tenho estado mais negativo. Acho uma coincidência a bolsa ter caído 9, 10 pregões, porque não teve nenhuma queda gigantesca, mas foram quedas acumuladas, né? Se somar tudo, a bolsa está caindo o quê? Uns 3, 4%? Isso é um dia ruim, né? Se a gente for olhar assim, um dia ruim que a bolsa cai 3%, 2, 3%. Ou seja, precisou de 10 dias para fazer o movimento de um dia ruim. Não acho que até agora aconteceu nada muito relevante. Hoje, aparentemente, teremos pelo menos uma abertura pior, né? Mas eu acho que tem alguns pontos positivos na bolsa aí que tem me intrigado, principalmente Petrobras. Petrobras não cai, né? A bolsa toda caindo, o Vale ontem teve mais um dia ruim, e Petrobras não cai. Depois eu queria saber a opinião do Alex aí e do Marcos sobre Petrobras. Por que Petrobras não cai, né? Maravilha. Alex André, melhor cair tudo de uma vez ou cair aos pouquinhos? Talvez o 11º dia negativo para o Ibovespa, na sua visão, o que é mais prejudicial aí para o investidor, o que desanima mais aí quem está operando no mercado? Bom dia, Boechat. É prazer estar aqui presencialmente com a gente aqui. Marco também, bom dia a todos. Bom, em relação à Petrobras, eu acredito que, antes de falar de Petrobras, né, falando do índice, tá? Acho que é o sentimento que eu tenho
O mercado ele vem apresentando essa aceleração da China, não é novidade, né? Já faz muito tempo que a gente vem comentando isso, já teve aí PIB, teve balança comercial, agora vendas do varejo, né? Produção industrial, tudo isso colaborando com essa tese de aceleração da China, esse desafio da China crescer 5,5% esse ano. Mas, por outro lado, aqui no Brasil, né, nós temos aí um desempenho relativo aos países emergentes, né, muito melhores, né, que os dados apresentados em outros países. A gente tem uma comparação muito grande com o México, né, e a gente tem até visto, estava lendo um relatório agora há pouco do Bank of America, Merrill Lynch, né, dizendo esses argumentos, ou seja, o Brasil ainda muito descontado, aquela história, né, descontado em relação à média, enfim, ainda tem os triggers, né, arcabouço fiscal, mesmo que tenha esse atrito em Brasília. Mas acho que os argumentos, acho que o Marco falou muito bem, né, em relação a isso, os argumentos começam a trazer um pouco de desânimo. Aquele otimismo todos os argumentos, falando agora vai, agora as narrativas mudaram, né? O Guga fala muito sobre isso também, quando está aqui presencialmente com a gente, fala em questão das narrativas de mercado que mudam rapidamente, eu concordo. Eu acho que o mercado está tirando um pouco o pé e eu até também trago aí uma concordância aí com o Boechat, que ele disse, olha, não estou muito otimista, né? Eu prefiro não estar posicionado, porque realmente o mercado ele não tem um novo argumento, ou seja, um novo motivo para subir. Mas, por outro lado, tem aquele argumento do tá barato, né? Sempre está barato, né? Então, acho que a Bolsa vem caindo ao longo do tempo muito mais pelo externo do que pelo interno. Então, acho que se tivéssemos aí uma pressão negativa interna por aqui, ainda maior, aí eu acredito que sim, essa seria uma sangria maior na Bolsa, enfim, e poderia ter sido pior. Mas eu acho que a Bolsa aí tem repercutido marginalmente abaixo enfim, do fechamento anterior, então a Bolsa vem caindo ao longo dos últimos dias, mas eu acredito que não seja algo muito estrutural aqui de Brasil, já que acho que é só falta de uma nova narrativa positiva por aqui. Em relação a Petrobras, o Gabriel, eu vejo que Petro é aquele discurso, né? Petro está dizendo, olha, né, o Praxis, né, a gente vai ter aí em relação da defasagem, será que a gente realmente vai repassar essa parte da defasagem, né? Vai tirar um pouco desse risco? O mercado vem colocando isso no preço, né? Então acho que tem uma junção de vários fatores. Um é o fundamento, né, o valuation, né, outra é a questão de perspectiva futura, que é totalmente diferente da realidade de agora, que o mercado pelo menos coloca no preço, e outra é a questão de defasagem. Acho que esses três fatores tem o petróleo, né? O petróleo que não pode esquecer, $86, está segurando bem ali, algo que o minério não fez. O minério saiu de lá de 120, deu um rally para 120 e voltou para o 100. Né? O petróleo está lá, paradão ali nos $85, $86. Então isso também acho que pode ser uma explicação também a Petrobras está praticamente aí incaível, né? É incaível, não cai. A gente mencionava aquele patamar próximo aos R$30, sobe, desce, tem desconto no dia da divulgação da produção ali do trimestre, mas Petrobras não sai muito do lugar, realmente estabilizada em um mesmo patamar. A pergunta que eu quero levantar aqui para a gente matar os assuntos do mercado internacional antes de entrarmos aqui efetivamente no mercado brasileiro, que tem bastante coisa, inclusive. Ontem nós tivemos muitos resultados trimestrais, resultados muito interessantes, sejam muito positivos ou muito negativos. Teve bastante surpresa no dia de ontem. Mas eu queria falar o seguinte, o Alex André acabou de levantar essa bola e eu vou pegar esse tema. A gente menciona sobre a projeção de crescimento da China acima de 5%. Mas nada na China cresce acima de 5%, nem vendas no varejo, nem produção industrial, a gente tem desemprego subindo, a gente tem deflação aos consumidores, 10 dados consecutivos de deflação aos produtores. São aqueles dados que o mercado espera, está na projeção, está no papel, mas ninguém vai acreditar? Ou realmente a China tem esse potencial de crescer 5% e mesmo crescendo 5% ainda é muito pouco para o mercado chinês? Qual que é a visão de vocês em relação a essa perspectiva para a economia chinesa? Porque todos os dados que foram divulgados até então não são otimistas, não dão um norte interessante para os investidores. Inclusive, esses dados que eu mencionava de desemprego aos jovens vai parar de ser divulgado. Tá? Atingiu 21% nas cidades e o governo chinês falou que não vai mais divulgar, que tem que rever os cálculos. Falou, não, a gente tem que calcular de novo, tem que rever a metodologia, 21% está muito alto. Então, são dados que não são interessantes, a gente já coloca no futuro uma perspectiva de crescimento que deve ficar em xeque, o investidor deve ficar atento e não contar com isso totalmente para tomar suas decisões, Marco? Ô Gabriel, eu acho que a China ela vive um momento de transformação igual o mundo, no modo geral. Mas essa transformação é assim, a China ela decidiu, por exemplo, crescer através de energia renovável, né? E não através
de um crescimento expansivo, como reformulando ou reformando cidades que aconteceu em 2014, 2015, onde teve um excelente consumo, uma grande demanda para minério de ferro, por exemplo, e fez com que a Vale aí subisse muito, né? Então a China agora ela cresce através de uma energia renovável. Então ela está num momento de transformação, né? E aí a gente tem, lógico, essas sanções dos Estados Unidos também mirando o controle aí desses chips, né? Como aconteceu na tecnologia 5G. Então eu vejo a China agora no momento estável, né? Ruim, porém estável, mas acho que é dentro do padrão do que a gente já vinha imaginando para 2023. Tanto China, Estados Unidos, depois a gente fala um pouco de Brasil. Vamos falar do mundo, porque o Brasil depende do mundo também para crescer, né? E a gente não cresce sozinho pelo tamanho do país, por ser um país emergente. Então acho que esse ano 2023, né, a gente estava imaginando uma recessão nesse ano, e a gente está vendo o mundo patinando na instabilidade, na estagnação, o que já é bom dentro do cenário que a gente estava imaginando para 23, né? E quem sabe 24, né, é o ano realmente de engatar, porque 23 estava dando um ano como perdido. Então, esse ano de 2023, o mundo continuar tentando ser estável para 2024, o mundo possa estar um pouquinho mais congruente e as coisas possam crescer de forma expansiva e mais sólida, né? Então, eu vejo assim que China realmente vive um momento complicado. Hoje a gente sabe que o crescimento, exportação, importação, os dados, vendas no varejo, tudo tem saído ruins, né? Mas mesmo assim a gente está vendo aí um crescimento de 5% no ano, né? Então, assim, é bastante coisa. As pessoas, na verdade, o investidor, ele é mal acostumado, ele quer que a China cresça sempre a 2 dígitos, e a gente sabe que não é isso, né? Então, acho que o mundo tem que ser um pouco mais paciente, o investidor tem que ser um pouco mais paciente e menos entrar menos na emoção, né? Porque uma hora a gente acorda aqui, tá todo mundo beleza, o mercado tá otimista. Depois o mercado tá pessimista. Começa a olhar um pouco e o investidor, o brasileiro agora, com essas informações que a gente tem de mercado financeiro em tempo real, tudo um pouquinho mais compacto, ele tem que entender que o mercado ele é dia a dia, não é uma coisa que você é médio e longo prazo, né? A não ser quem opera mercado, quem é um profissional de mercado financeiro que gosta da volatilidade e ganha oportunidade na volatilidade. O investidor normal, ele vai entender que os investimentos são de médio para longo prazo. Então não adianta você comprar uma ação, comprar qualquer ativo agora esse mês ou o mês passado ou no começo desse ano e queira ter uma rentabilidade aí estrondosa, porque não acontece isso, né? A não ser que o cara vá para renda fixa ali, mas ele já sabe o quanto que ele vai poder, o potencial de investimento dele. É claro, é importante você alocar o seu investimento no melhor ali, ou no menos arriscado. Então, ficou assim, invista onde você tem a possibilidade de perder menos. Esse, infelizmente, é o ano que a gente está tendo em 2023. Maravilha, agora falando sobre o mercado norte-americano. A gente tem um dia negativo na Europa, tem um dia negativo na Ásia, tem um dia negativo para os futuros norte-americanos. Talvez a gente já abra aí essas negociações com o patamar aqui no vermelhinho, quando a gente olha, claro, para os índices norte-americanos. Como eu mencionava aí, os 3 principais estão em queda no dia de hoje. Recebi uma informação hoje pela manhã de uma página que acompanha os movimentos de Michael Burry, que indicou que o investidor entrou com uma posição vendida de mais de 1 bilhão aqui, ó, vou pegar certinho, porque é 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e 600 milhões de dólares vendido em mercado norte-americano, S&P 500 e QQQ. Quais as expectativas? Dá para ficar realmente apostando contra o mercado norte-americano, porque 1 bilhão e 600 milhões de dólares é uma posição muito, muito alta, e nós temos aí Michael Burry, que é conhecido por essas posições vendidas, agora tecendo mais uma das suas jogadas, o Marco. Muita coisa, hein? Muita coisa, né? Eu pensei que fosse Boixá, mas foi esse aí, então você falou a informação, chegou certa para mim. Eu pensei que tivesse sido Boixá desfazendo a posição dele ou voltando a posição de venda. Cara, quem tem dinheiro pode, né, cara? Agora o dinheiro de quem quer, do acionista, esse é meu medo, né? Se for dele, tudo bem. Agora quem tá junto com ele no barco aí vai ter que sofrer também, viu? É aquele negócio, o Boixá tá pessimista também pro mercado norte-americano. Que a gente viu no primeiro semestre deste ano, o mercado até bem forte, alguns ativos se descolando, ganhando bastante valor, os índices se apreciando. Tá num limite,
A gente já vem cantando essa bola talvez aí há algum tempo, falando que o mercado norte-americano ele vai ter que devolver em algum momento, tá negociando ali próximo de alguns patamares bem elevados. Dá para ficar apostando contra o mercado norte-americano? É uma perspectiva que está clara para você, como investidor, que o mercado norte-americano vai ter que devolver alguns patamares nos próximos meses? Eu desisti de ficar vendido no S&P uns 300 pontos atrás, ainda bem. É difícil apostar contra, né? O mercado americano tem uma força, né? É complicado apostar contra. Mas esse movimento lá fora das bolsas americanas, ele é diferente dos outros movimentos normais, né? Que a gente sempre acompanhou. São poucas as empresas que subiram, né? Se pegar a Nasdaq, chegou a estar subindo mais de 30% no ano aí. São 7 empresas que sobem, né? A gente já falou aqui outras vezes, né? É Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Apple. Me ajuda aí, Alex. NVIDIA. NVIDIA, tá faltando uma. NVIDIA, Amazon, Google. Amazon. É. Amazon. 7. Então são 7 empresas aí que puxaram os índices, né? As outras ações não tiveram nenhum movimento, né? Nenhum desempenho fantástico. Não é uma coisa assim propagada geral na economia, a economia está voando. Não, é um negócio muito focado e pode ser que reverta esse movimento, né? Essa coisa está muito focada em poucos papéis. Também não quero comprar, acho... O Michael Burry, ele é um cara que, notoriamente, ele é um cara que gosta de vender, né? É um pessimista quanto mais, né? Já ganhou muito dinheiro com isso. Não sei se depois devolveu tudo ou boa parte ao longo do tempo, mas ele está sempre vendido. Você nunca vê, raramente você vê ele falando que, né, estou otimista, vou comprar e tal. Ele está sempre, né? Normalmente ele aparece nas manchetes montando posições negativas. Tem que aguardar. Acho que o movimento está bem tranquilo ainda, acho que são quedas pontuais, é coisa de 0,60 para lá, daqui a pouco sobe 0,70, o mercado está muito estabilizado, perto das máximas, é verdade, né? Nós estamos aí 100 pontos das máximas, talvez no S&P, muito próximo das máximas. Acho que falta alguma coisa diferente aí para poder fazer esse mercado, né, o mercado lá fora voltar a cair com mais força, talvez arrastar o resto, né? Maravilha, alertas. Eu quero aproveitar a expertise dessas duas feras. Eu vou colocar, Alex, essas 3 feras aqui também que estão na nossa bancada, para perguntar o seguinte, até um alerta para quem está nos assistindo. Talvez o investidor que esteja aqui no pré-mercado já seja mais experiente ou esteja começando aqui no mundo dos investimentos, no mundo do mercado financeiro. Alertas, quais os cuidados para operar uma posição vendida? É coisa de iniciante ou tem que ter realmente muita certeza de uma decisão para entrar no campo vendido ali em uma operação? Como que vocês normalmente enxergam esses movimentos? Eu queria começar com o Boixá e aí eu passo para o Marco, por favor. O negócio de operar vendido tem muita gente até que não entende, né? Como é que você consegue vender uma coisa que você não tem, né? Enfim, tem uma parte técnica aí que as pessoas têm que procurar entender como é que funciona. Qualquer coisa, eu sou da seguinte opinião, a gente pode operar qualquer coisa desde que a gente conheça o ativo que a gente está operando e que a gente tenha stop definido, né? Eu vejo muita gente falando que opera sem stop, eu acho isso muito temerário. Se a gente pega um movimento definitivo contra, que muda de patamar de preço, né, o ativo que você está operando, e você não tem stop, você quebra. Essa que é a verdade, você sai do jogo, né? Você vai ter que deixar de ser trader. Então pode operar tudo desde que tenha stop, comprado ou vendido, expresse suas opiniões no mercado, suas convicções. Se estiver muito convicto, posições maiores. Se estiver pouco convicto, posições menores. Mas se defenda sempre. Sempre tem um stop e tente se defender, porque o mercado, no final das contas, eu falo isso também, eu vi que algumas pessoas também, depois comecei a falar e comecei a acompanhar, outras pessoas falam isso também, que o mercado é um jogo de sobrevivência. No longo prazo, temos que estar vivos, né? Se você não for estopado, se você se garantir, fizer um giro, fizer um médio, um parcial, voltou ao mercado, está contra, aí você vai lá, volta a operação. Enfim, se você conseguir se manter vivo ao longo do tempo, em algum momento o mercado vai a seu favor e você vai ganhar o dinheiro, né? Então é isso, acho que é operar dentro do seu limite, manter a tua disciplina, a tua estratégia bem acertadas, não operar com cabeça quente, né? Seguir as tuas regras que você montou quando estava com a cabeça fria. E aí você pode operar comprado, vendido, fazer o que você quiser. Maravilha. Marco Prado, qual que é o alerta para quem quer montar a posição, seguir o movimento de grandes investidores? Falou, fulaninho está fazendo, eu vou fazer também que vai dar certo.
Faz isso não, porque olha, o fulaninho às vezes pode errar feio, você se arrebenta e o fulaninho tá com o dinheiro de outros fulaninhos, né? Você tá com o seu próprio capital, então é complicado. Agora, quando a gente fala da questão de comprar e vender, vou dar um exemplo ativo dólar, né? Se você compra o dólar a R$5, se ele vier a 0, você perdeu 5. Agora, se você vende o dólar a R$5, ele for para 0, você ganhou 5. Só se ele for para 20, você perdeu 15. Então, a melhor coisa que o investidor tem que fazer, acho que no modo geral, até mesmo para quem conhece o mercado financeiro, é ficar líquido para esperar o momento oportuno para comprar alguns ativos. Eu não gosto de entrar vendendo também. Eu acho que, aliás, não ser uma posição de giro, operação de intraday, né, que a gente fala que você vai ter que zerar no mesmo dia, aí sim você pode vender. Mas, no modo geral, né, a pessoa ela tem que estar líquida, está com o dinheiro ali para poder comprar no momento oportuno uma boa ação, um bom ativo que estiver num preço bem atrativo. Acho que é mais vantajoso do que você querer entrar vendendo e entender essas metodologias, parábolas, essas histórias de mercado financeiro que a gente sabe o fim, que é sempre trágico. Maravilha, cuidado com os fins trágicos, pelo amor de Deus, você investidor que está nos acompanhando, seja um pouquinho mais experiente, ou também os novatos que estão ali ligados na programação da BMC News, nosso BMC Pre-Market. Realmente um alerta aqui de grandes profissionais, gente que já tem muito tempo de mercado financeiro, tem riscos no mercado que a gente nem sabe que existe. Então, para montar uma operação, primeiro faça ali toda a sua análise de risco, até onde você pode ir com aquela aposta. Opere com stop, como bem mencionava aí o Eduardo Boechat, realmente sem estar protegido é difícil, sem estar numa grande operação, você pode perder muito dinheiro. Pode ganhar muito dinheiro também? Pode, mas o contrário normalmente é o verdadeiro. Normalmente aí quem está no mercado, quem está iniciando na carreira de trader, está iniciando no mercado financeiro, dificilmente consegue acertar nas suas primeiras posições, nas suas primeiras apostas. Então fique atento, cuidado com movimentos de grandes celebridades, de grandes investidores, não acompanhem estes movimentos, tenha a sua própria estratégia de investimentos. Fique fiel a ela mesmo nos momentos ruins, né, o Eduardo Boechat? Sempre importante ficar atento a isso, né? Gabriel, janeiro agora eu vou fazer 24 anos que eu estou nesse negócio, né? Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar. Eu já cometi todos os tipos de erro que qualquer trader pode cometer, eu já fiz. Eu falo isso para vocês aqui de cadeira, eu já cometi todos. Já operei acima do limite, já ignorei stop, já fiz tudo que eu podia ter feito de erro, eu já cometi na vida. Então, a única coisa que ficou ao longo do tempo é, cara, não, sabe, se proteja. O mercado financeiro, você não vai ficar rico em uma semana, você não vai ficar rico em 15 dias. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Esse é o recado, entendeu? Maravilha. Ninguém vai perder nenhuma oportunidade. Só a oportunidade de acompanhar esse programa que acontece todos os dias aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros.
A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market. Eu estou até tentando me organizar aqui no programa porque tem bastante coisa que aconteceu e que está para acontecer. A agenda do dia, quais os dados mais importantes serão divulgados nesta terça-feira? Nós temos as vendas do varejo nos Estados Unidos, referentes ao mês de julho, agora às 9 horas e 30 minutos. Também o índice Empire State de atividade industrial, referente, claro, aos Estados Unidos. No Brasil, às 10h15, monitor do PIB de junho. Para as 11 horas, nós temos o índice de mercado imobiliário nos Estados Unidos. E olha só, às 16 horas a gente vai voltar essa nossa conversa. Eu quero estar aqui às 16 horas. É o programa do Carlo Caucci, mas eu quero falar sobre a economia argentina, porque nós teremos o índice de preços aos consumidores. Quanto será que vai vir a inflação da Argentina, que já está superando os 100% em muito? Inclusive, os juros no dia de ontem superaram os 100%. Eu trazia esse dado há pouco. A Argentina aumentou ontem em 21 pontos base, não é 21, 21 pontos percentuais, não é 21 pontos base, são 21 pontos percentuais a sua taxa básica de juros. Segundo o levantamento anterior de juro real, mesmo com um juro acima de 90%, quase 98%, o juro real ainda era negativo na Argentina. Então, realmente, a inflação pegando pesado e agora, no dia de hoje, nós teremos aí o índice de preços aos consumidores da Argentina às 4 horas da tarde. A gente consegue comparar com a inflação, fazer as projeções, tentar traçar essa perspectiva de juro real, trazendo, claro, a perspectiva de inflação para o ano seguinte. 16 horas, índice de preços aos consumidores da Argentina. Notícia interessante, eu quero estar aqui para discutir o que será da economia argentina. Temos prévias acontecendo lá no país. Agora o povo vai escolher o candidato aí que deseja que lidere a nação. Será que alguma coisa vai mudar com essa inflação gigantesca, esses juros exorbitantes? Realmente muito difícil aqui ficar monitorando a economia argentina, porque cada índice divulgado é um susto. Às 5h30 da tarde nós temos os estoques de petróleo bruto semanal lá nos Estados Unidos. Então essa é a agenda do dia, fiquem monitorando estes dados e claro também olho em Brasília. Para você que é investidor, está posicionado aqui em Brasil, olho para Brasília, olho na política. Nós tivemos ontem uma entrevista do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticando a postura do Congresso, dizendo que o Congresso tem poder demais, que o Brasil vive um parlamentarismo sem primeiro-ministro e que, claro, o Congresso deveria auxiliar na tomada de decisão das pautas do governo e não o governo ficar refém da vontade do Congresso. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, não gostou nada dessas declarações, cancelou a reunião que tinha com o relator Cláudio Cajado e também com o ministro Fernando Haddad para discutir as alterações que vieram do Senado para a proposta de novo arcabouço fiscal. E conforme o tempo passa, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Era para votar o arcabouço na primeira
semana depois do recesso, não votamos, era para votar na segunda, não votamos, agora estamos na terceira, quiçá indo para a quarta semana, um mês de atraso na votação do arcabouço fiscal por possíveis discussões de uma reforma ministerial. Os partidos do Centrão estão pressionando o governo a reformar os seus ministérios ou tirar alguns ministros e colocar nomes dos partidos de centro, pelo menos isso é o que é discutido em Brasília. Arthur Lira e o governo negam essa relação, ou aumentar o número de ministérios para abrigar alguns nomes do Centrão. Então, muita briga política, enquanto as duas partes elas se estapeiam, o brasileiro aqui fica sem regra fiscal, nós ficamos sem perspectiva e o ano já está se encaminhando aí para sua metade final. A gente já passou aí mais de um mês do primeiro semestre, então já estamos com mais da metade do ano correndo e a regra fiscal ainda não existe aqui no Brasil. Marco, Brasília está batendo bastante aqui no nosso mercado, mesmo que aos pouquinhos, de forma bem sutil. Conforme a gente vai atrasando a votação de algumas pautas, o investidor vai ficando um pouco mais nervoso, né? Mas vocês acham que tá ruim assim mesmo? Eu acho que tá uma maravilha, porque de verdade eu achava que ia ser uma tragédia total quando o cara faz uma apresentação do arcabouço num PowerPoint, que qualquer um pode fazer aí. Eu acho que, porra, a gente tá vendo aí um momento extraordinário, porque dá pra estar uma tragédia, né? A reforma, o arcabouço fiscal, ele já imagina, a gente já tinha mais ou menos uma noção, não é porque teve uma apresentação lá atrás que esse arcabouço sairia. Agora, a preocupação maior que eu acho que a gente tem que ter é o quanto vai custar esse arcabouço fiscal, né? O quanto mais de medo a gente vai ter que pagar por ele. Porque a tributária, que é tão importante quanto, já saiu caro. A gente está vendo o sistema político brasileiro, ele sempre foi assim, né? Não dá para você... Eu entendo que uma pessoa, por exemplo, um deputado de Alagoas, que é o Arthur Lira, que teve um pouco mais de 200 mil votos, ele não pode ter tanto peso assim, né? Para tomar decisão tão grande de uma nação, né? Acho que o presidente, ele foi eleito com alguns milhões de votos, mas uma pessoa que tem 200 mil votos e tem um poder de barganha tão grande dentro de Brasília, realmente não tem muito sentido. Mas é a regra do jogo, né? Ele tem um trânsito muito bom ali do centrão, que o centro sempre é bom, porque quando o mercado vai muito para a esquerda, o centro puxa de volta. Quando vai para a direita, o centro tenta puxar de volta. Agora, o problema é isso, são os cargos que estão sendo negociados, né? Os ministérios que vai ter que ser fatiado, e o mais preocupante, as emendas que são feitas, e quem paga sempre é a gente, e o mercado financeiro aguarda uma decisão desse arcabouço fiscal, e não podemos esperar, né? Uma coisa muito... Vão experimentar até o final, o dólar já próximo a R$5, hoje o dólar futuro deve trabalhar acima de R$5 já, por conta desse problema de Brasília, externo lá fora também, né? Então acho que é tudo dentro do padrão, né? Acho que a tragédia era anunciada, então a tragédia não aconteceu ainda, então eu estou contente com isso. Maravilha. Eduardo Boechat, é a tragédia anunciada, como que vê esse atraso nas diversas votações que nós temos na Câmara dos Deputados. A gente aprovou em primeiro turno a reforma tributária, mas agora ela vai para o Senado, depois pode voltar para a Câmara. Então, foi uma vitória peronomútil antes do recesso parlamentar. A gente deixou de lado algumas pautas que eram mais imediatas. Talvez por uma janela de oportunidade, o governo olhou para a reforma tributária e falou, tem que fazer de qualquer jeito e agora é a hora. Então a gente deixa essas pautas para depois do nosso recesso parlamentar. Mas desde então, parece que o Congresso não trabalhou dessas últimas 3 semanas. A gente não teve nenhuma grande pauta aprovada, nenhuma grande discussão. As pautas realmente importantes para a economia estão travadas no Congresso. O jogo político brasileiro é tragicômico, né? Quem já viu House of Cards, o seriado, acho que vale a pena assistir. A gente viu uma situação, o Zema falou semana passada a questão do Sudeste e o Sul se juntarem. Acho que a grande mídia distorceu ali a fala dele, chamou de preconceituoso e tal, mas ele botou um ponto importante, né? No Senado, os estados do Norte e Nordeste se organizam melhor e eles têm mais da metade ali, né? Dos 27 estados, 9 são do Nordeste. Então, já tem 1/3 dos votos, muito dificilmente o Nordeste vota separado. Então, existe um controle grande do governo em cima do Senado. Já na Câmara, a história é um pouco diferente, né? Por quê? Porque na Câmara, a Câmara teve maioria de votação
contra o atual governo. O atual governo a base do atual governo é coisa de 150 deputados, para lá, para cá, um pouquinho mais para lá ou para cá, mas é isso, né? O resto foi eleito ou contra ou neutro o atual governo. E o atual governo tem que fazer alguma coisa para tentar buscar a maioria na Câmara. Só que, poxa, eu acho que dentro do que está acontecendo, eu acho que já buscou uma maioria grande. Ele consegue votar desde que ele pague todo mundo ali, né? Eu acho muito triste o sistema legislativo brasileiro. Você vota no cara para ele ser oposição ao governo, né? Você vota no seu deputado e no seu senador para ele ser oposição ao governo. Chega lá, ele se sente mal, porque ele não está na lista do pessoal que leva dinheiro da emenda. Aí ele tem que votar junto com o governo para poder entrar e levar dinheiro da emenda. Mas é um negócio muito fisiológico, né? É muito de conchavo, de compadrio. É o interesse do cara específico. Ele só pensa nele, ele não pensa nos eleitores que votaram, que queriam que ele fizesse outra coisa, né? Então acho que isso é um pouco do jogo político. Acho que o Arthur Lira é o nosso Frank Underwood aí, para quem viu House of Cards. É o cara que domina ali boa parte do Congresso. Discordo um pouco do que o Marco falou, de que ele tem 200 mil votos e por isso ele tem uma representatividade menor. Porque ele tem 200 mil votos, mas se somado todo mundo que ele representa, o número de votos é muito grande, né? Ele representa um dos poderes, né? Ou pelo menos metade ali de um dos poderes, é uma das câmaras. E acho interessante, acho que pelo menos temos discussão, temos uma oposição mais ou menos, né? Porque ele já está dando, né? Aparentemente o governo vai dar cargos para ele, então aparentemente vai trazer ele para dentro do espectro do governo, ou seja, o preço dele está sendo pago para ele participar do governo. Temos que acompanhar aí, ao longo dos próximos dias aí, e meses, o desenrolar dos fatos aí. Maravilha. E agora trazendo para o nosso mercado nacional. A gente tem impacto de Brasília, a gente tem impacto estrangeiro. O que a gente pode esperar para esta terça-feira? Primeira que eu gostaria de discutir, a primeira ação que eu gostaria de discutir aqui com vocês é a Vale. Vale muito tocada pela narrativa estrangeira, mas hoje nós tivemos o minério de ferro, pelo menos em Dalian, subindo 1,5%. Alex André, a Vale segue a cotação do minério ou vai seguir a narrativa de China apresentando dados abaixo do esperado? A gente tem dois cenários aqui que são opostos. Talvez o minério de ferro tenha sido beneficiado, claro, por esses incentivos anunciados pelo país, o corte na taxa de juros, a injeção de dinheiro do Banco Central em alguns setores. O que você está observando desse movimento e como que isso pode chegar aqui na nossa Bolsa de Valores? Gabriel, a correlação é muito próxima a isso. Claro que nós tivemos um dado na China abaixo de expectativas, o minério subindo. Acho que quando a gente olha para commodities, né, único exclusivamente oferta e demanda, né? Isso se mede no dia a dia, né? Oferta e demanda, isso vai traduzindo em preço e vai trazendo perspectivas. Mas quando a gente observa, quando a gente coloca um farol, né, e tenta enxergar o final da estrada, é basicamente os dados macroeconômicos, ou seja, será que essa dinâmica entre oferta e demanda, ou seja, a demanda vai ser maior que a oferta, ou seja, o preço vai se apreciar já com uma economia desacelerando na China, caso não suba aí 5,5%. Então isso sim traduz em preços menores ou até preços estáveis em relação ao minério, que não vai ter nenhuma grande perspectiva de crescimento, já que a China não vai crescer, porque a gente vai ter uma narrativa de demanda estruturalmente maior que pode sustentar preços em patamares, né, mais altos ao longo dos próximos meses. Então isso traz um desânimo para a Vale. Por outro lado, né, a gente sempre destaca, né, Vale tem uma qualidade muito grande dentro do seu portfólio, né, enfim, uma das mais baratas, se não a mais barata em relação a múltiplos, né, do seu setor, quando a gente compara com o BHP, Rio Tinto. Mas a gente sabe que o momento, né, inclusive até uma provocação que eu estava aqui, né, o Bochá no intervalo falando, mas tem gente falando em Vale, né, R$60, R$70, R$90, sempre está barato. É a mesma coisa do Ibovespa, né, tem uma correlação muito grande com o índice, né, o índice ele vai ali no 100, bate 120, ele não destrava e fica nessas narrativas, né, mas o que eu acho que é difícil alguém negar aqui que realmente a Vale não é um ativo ruim, né, a Vale é um ativo bom, né, eu considero como um ativo muito bom, dado operacionalmente, até financeiramente, eu digo no sentido de endividamento, margens, né? Claro que a questão dinâmica de receita e EBITDA é uma combinação desses fatores em relação ao macro, grande dependência ao macro da China, né? Mais 60% do resultado de Vale está na China, né? Mas olhando para a companhia específica, eu não tenho nada que reclamar, mas eu vejo que talvez a China, talvez eu digo no sentido de futuro, porque o passado o mercado já vem batendo, né? Eu digo, será que realmente a China poderá decepcionar ainda mais? Acho que o fundo do poço talvez ainda não chegou, tá? Assim, por quê? Qual que é o argumento disso? Eu vejo que esses dados que foram divulgados,
são dados que, enfim, são bases comparativas dos meses anteriores. Quando a gente observa os dados atuais, os sinais de aceleração ainda estão sendo apresentados. Então, ou seja, ao resultado de hoje, o que a gente observa com as perspectivas atuais, nós não vemos aí, até o momento, uma reviravolta da economia de forma estrutural para a gente realmente mudar uma opinião da economia da China. Então, por isso, até mesmo o governo tem mostrado essa redução de taxa de empréstimos para tentar, mas eu vejo sempre, para tentar estimular, mas eu sempre vejo que o governo está muito aquém do que era no passado, daquela bazuca, né, de pisar no acelerador de fato e trazer a economia chinesa crescer. Ele viu como fez no passado, né? Pisou tanto no acelerador que alguns setores, como a construção civil, né, que é em torno de 20%, 25% do PIB, quase degringolou de uma forma como um todo. Então, acho que falou, será que se realmente eu fizer isso novamente, eu vou colocar mais sujeira no tapete ou realmente eu vou trazer um crescimento econômico? Parece que não, né? Acho que agora os argumentos mudaram, na minha opinião. Maravilha. Só um pequeno adendo, eu falava sobre a inflação argentina que vai ser divulgada hoje às 4 horas da tarde, esqueci o número cheio dos juros foram revisados ontem. Os juros eram 97% e agora 118%, ou seja, emprestar para a Argentina deve ser um ótimo negócio, né, Alex André? Você vai ganhar 118% por ano. Mandar o dinheiro é fácil, o difícil é receber de volta. Então essa é a relação, esse que é o complicado de investir. Tem que ver se paga, né? Exatamente, né? E aquele negócio, né? Você vai colocar dinheiro em peso argentino. Se o peso argentino não se desvalorizar tanto quanto o juro está oscilando para cima, aí sim também aí é uma possibilidade para você perder dinheiro. Então, 118% de... Por favor, Gabriel, a Argentina tá tão ruim que o Vasco vai jogar o Campeonato Argentino ano que vem. Coitado do Eduardo Boechat, já veio reclamando do Vasco aqui de manhã, Coitado, já estava 8 horas da manhã falando do Vasco. O Vasco tá uma crescente, só não vê quem não quer. É uma potência, a small cap exponencial futura aqui vai disparar o Vasco. Falando aí sobre o mercado brasileiro, eu tenho outras dúvidas. A gente mencionava no bloco anterior, Eduardo Boechat, sobre esse patamar de Petrobras. Como que deve ser interpretado pelo investidor? É uma oportunidade, já que a gente vem passando por dificuldades com a companhia e o ativo não é descontado? Ou é um ponto de atenção, já que o ativo ele não sai muito do lugar, pode estar caro demais em relação, claro, ao que é o normal da Petrobras e não em relação aos seus pares internacionais? Eu mencionava há pouco, até um pouco antes da gente começar o nosso programa, dados do último dia 10. Hoje é dia 15, então são 5 dias de defasagem. Já tinha saído mais de 6 bilhões de reais do Brasil de investimento estrangeiro, quase 7 bilhões de reais. Então, o gringo está arrancando a grana e a Vale está se mantendo, mas o Ibovespa está sofrendo um pouquinho. A Vale não, a Petrobras, perdão. A Petrobras, eu até fiz um post semana passada sobre ela no meu Twitter. Quem quiser me seguir, Eduardo Boechat 5, no Twitter, eu fiz um post sobre Petrobras. Para mim é um enigma, por que ela não cai? Eu acho que uma série de notícias ruins, né? Defasagem já 25% no preço dos combustíveis, notícias aí de desabastecimento, inclusive, de diesel em alguns estados, né? No setor privado não quer comprar. Ele vai comprar diesel mais caro para vender mais barato no mercado local porque o preço está errado. Ou seja, quem vai ter que fazer isso? Petrobras vai ter que tomar esse prejuízo. Isso tudo é uma série de coisas que vão sendo feitas, né? Pela nova política da Petrobras, uma ingerência política muito grande do atual governo em cima da Petrobras. Anúncio de que Petrobras vai fazer, botar a Petrobras dentro do novo PAC, né, do governo. Petrobras vai fazer 350 bilhões de reais de investimentos. Anúncio de que Petrobras vai comprar 25 navios no Rio, coisa que nós já fizemos no passado, são erros repetidos, né? São coisas que a gente já viu e dá errado e o governo vai fazer exatamente a mesma coisa agora novamente. E apesar de todas essas notícias, o papel não cai. Né? Então, para mim, é um grande enigma aí. Ou talvez esteja muito barato mesmo, né? Eu vejo várias casas aí falando que o papel deveria subir mais, que vai pagar 10% de dividendos, se tiver dividendo extra, paga 16%. Mas teremos dividendo extra até quando? Teremos dividendos grandes até quando? Seguindo essa política, a nova política que o governo está implementando. Então, acho que são coisas conflitantes, mas a princípio, se o governo, nessa semana, tinha um assunto que o governo finalmente vai reajustar o preço de combustíveis. Será, se reajustasse,
dependendo do tamanho do reajuste, poxa, o papel podia reagir bem. Talvez seja isso que o mercado está esperando, né? O governo subiu a gasolina 10%, 15%. Eu não acho que vai acontecer isso. A defasagem tem 25%, ele vai subir 5%, vai subir 7%. Eu não acredito que o governo vai subir 20% o preço da gasolina numa tacada, porque ele está olhando pro lado da inflação. Aí começa aquela briga que nós já tivemos outras vezes, da inflação ser manipulada, né? O número de inflação baixo, que nós já tivemos em 2014 também, mesma história no governo da Dilma. E aí é um número fictício, porque ele não existe. Porque dentro do preço do combustível, você tem uma inflação guardada ali já para um próximo aumento. Enfim, temos muita coisa para a gente ver ao longo dos próximos meses, a maneira que o governo vai encarar essa dificuldade, porque isso vai acontecer e vai acontecer outras vezes. Também falei isso, eles cortaram muito o preço da gasolina, eu falei, o petróleo estava $70, se buscar lá no meu Twitter, vai ter um post meu falando, se o petróleo subir e o dólar subir, teremos um problema logo ali. Aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Porque vai acontecer, é do ciclo, né? É do ciclo. Só o governo tem que ter força e respeito, né? E saber o que fazer. Tenho que subir o preço da gasolina. Infelizmente, pessoal, é nosso, nós não temos o que fazer. É importante para a companhia continuar saudável. Enfim, vamos aguardar aí o resultado dos próximos, né, a movimentação do governo, né, e da direção da Petrobras nos próximos meses aí. Maravilha, senhor Eduardo Boechat, estamos no nosso tempo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo por vir ao estúdio da BMC News, nos visitar nesta terça-feira de manhãzinha, trazendo, claro, todo o seu conhecimento de diversos anos de mercado. Muito obrigado mesmo pela participação. Ótimo. Amanhã eu vou estar aqui de novo, hein? Olha só. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Vamos ver se o Marco vem aí presencial e a gente faz esse encontro mas aí não cabe todo mundo, não cabe todo mundo. A gente coloca uma banqueta. Eu levanto, eu faço em pé, Marco. A gente coloca uma banqueta ali. Eu faço em pé. Então tá amanhã eu vou dar meus palpites sobre a Argentina, para criar mais uma polêmica. O Gabriel aí que se vira então, para colocar uma câmera a mais aí para nós. Maravilha, a gente dá um jeito, pode ter certeza absoluta, Marco. Muito obrigado, Eduardo, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso BMC Pré-Market. E eu gostaria de continuar essa nossa conversa fazendo uma pergunta para o senhor Alex André. Nós temos a JBS que apresentou seu resultado na noite de ontem. A companhia dobrou o seu EBITDA ajustado na comparação com o primeiro trimestre e espera, olha só, ter lucro nos próximos 2 trimestres, ou seja, no terceiro trimestre e no quarto trimestre. A empresa ainda apresentou um prejuízo líquido de 263 milhões de reais, ou seja, mesmo com o EBITDA dobrando, ainda está dando prejuízo ante um lucro líquido de quase 4 bilhões no ano anterior. A companhia também conseguiu reduzir o prejuízo que havia sido maior de 1 tri há um ano, ou seja, de 1 bi, na verdade, há um ano. O consumo global ainda era influenciado pelos reflexos da pandemia, que levava consumidores a gastarem mais com produtos e alimentos utilizados dentro de casa do que com refeições na rua. Senhor Alex André, perspectivas positivas para a JBS? Conseguiu dobrar o EBITDA? Pode dar lucro nos próximos trimestres? Segundo a própria direção, já indicou que no segundo e terceiro trimestre obter a lucratividade. Como recebeu estes balanços operacionais de uma das maiores companhias do Brasil e a maior do setor aí no cenário internacional? Gabriel, eu vi o resultado como um resultado construtivo, tá? A companhia tem deixado uma mensagem muito clara que vai ter já está apresentando um cenário de recomposição de margens, né? Então, ou seja, olhando à frente, quando nós temos perspectiva já para o terceiro ou quarto trimestre, o ciclo, né, não só do gado, mas de outras proteínas, tem melhorado. Na Austrália, acho que é um grande exemplo, né, a gente vê margens próximas de 10%, o ciclo do gado. Já na parte de aves, né, isso que tinha impactado muito, né, ou seja, com uma oferta muito grande de aves, agora começa a trazer uma equalização dessa demanda entre oferta e também, ao mesmo tempo, os custos né, também têm ajudado bastante por lado do CPV, o milho tem caído bastante, né, o preço do milho, isso ajuda não só nas aves, mas também nos suínos. Então, toda essa dinâmica de mix tem contribuído positivamente. Aqui no Brasil, com a JBS, ele tem focado muito com produtos de maior valor agregado, ou seja, aquelas marcas que possuem, né, por exemplo, a Swift e outras marcas que têm aí maior penetração e maior ticket médio em relação ao público de mais alta renda. Tá? Então, isso que eles têm focado na média e tem, claro, apresentado, uma queda do EBITDA, como nós temos visto trimestralmente, mas, enfim, o que eu olho muito é a questão de margens, né, em comparação com a Tyson.
né? A Tyson, que é a grande concorrente dela nos Estados Unidos. E olhando à frente, eu acho que tem uma perspectiva interessante, Gabriel, da listagem, né, lá fora, né? Eles deixaram essa mensagem interessante, isso vai fazer a companhia... Eles já estão fazendo uma mensagem de alavancagem já reduzindo, ou seja, estão diminuindo, aumentando, né? Ou seja, o tempo, né? Ou seja, a duration ela aumenta da dívida, o custo do endividamento diminui, ou seja, eles estão renegociando as dívidas nesse sentido, mas a alavancagem financeira, que não é nenhuma grande preocupação, vai diminuir ainda mais, listando lá fora. Por quê? Isso vai ter um menor custo de capital lá fora, né? Nos Estados Unidos, e também a companhia vai começar a reportar os resultados em dólar, já que a companhia é global, né, Gabriel? A maior parte dos resultados são em moeda estrangeira, são praticamente em dólar, né? Então isso traz aí uma leitura melhor para os resultados do investidor estrangeiro, também uma viabilidade de investimentos mais fácil estando listada lá, então traz aí uma perspectiva mais positiva de alocação de recursos e também desalavancagem, enfim, então acho que a leitura é muito positiva olhando à frente, lembrando, né, a JBS que é uma plataforma global, como você falou, de proteínas, e olhando, acho que o resultado não foi tão ruim assim quanto o mercado esperava, porque o mercado já esperava um resultado ruim, tá, Gabriel? Acho que olhando para outras empresas do setor. Claro que algumas delas estão melhores, por exemplo, a própria Minerva, acho que até pelo ciclo aqui no Brasil tem saído favorecida, acredito que o próximo trimestre também, mas a JBS acredito que o ponto de inflexão já está começando a ser mostrado, já que já havia sido comentado antes pela própria companhia, Gabriel. Maravilha, senhor Alex André. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho. Eu queria trazer o Guga Almeida nessa volta do intervalo para a gente bater um papo sobre JBS, sobre o movimento de algumas companhias do setor de frigoríficos. Mas depois, neste nosso último bloco, nosso terceiro bloco, a gente vai comentar bastante coisa. Tem a abertura dos índices futuros aqui no Brasil, tanto o câmbio quanto o Ibovespa. A gente vai bater um papo sobre o Infut, como é que vai abrir o mercado brasileiro, já que todo mundo está em queda lá fora. E claro, os resultados. Nós tivemos ontem JBS, BRF, Marfrig, Itaúsa, Natura, Magazine Luiza, Qualicorp, Localiza, Raizen, Vibra, Copel, Cosan, Gafisa, JHSF e o IRB, que voltou à carteira do Ibovespa. Então, muita companhia divulgou resultado, não sei se vai dar tempo da gente falar de todas elas, mas a gente vai separar os principais destaques e debater com os nossos comentaristas na volta do nosso intervalo comercial. O que será que está acontecendo com a Magazine Luiza? O varejo realmente está pressionado demais, aumentou em mais de 100% o seu prejuízo, está caindo bastante aí essa rentabilidade da companhia, está já no negativo, vamos ver como o ativo reage aqui na negociação dos papéis a partir das 10 horas da manhã. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Pré-Mercado. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market, agora com os mercados já funcionando. 9 horas e 3 minutos, temos aberto o mercado de câmbio e também os índices futuros brasileiros. Então, R$5, olha só, bateu nos R$5, hein? O Marco Prado já cantou essa bola na nossa conversa prévia, nos 2 primeiros blocos, que o dólar poderia encostar nos R$5 e realmente aí abriu as suas negociações com alta de 0,35. Não é lá uma alta muito expressiva, no entanto, neste mês aqui nós temos uma alta já de 5% para a moeda norte-americana. Aproximadamente, eu fiz um risco aqui meio rudimentar, mas é só para a gente ter uma ideia, encostando aqui nos R$4,99, bem próximo dos R$5, já oscilou acima disso na abertura, agora um pouquinho abaixo, 0,32% de alta. Mesma coisa aconteceu com o Ibovespa, ele abriu em queda maior, agora 0,33% de queda. Vocês podem ver que o candle está positivinho aqui, mas é em relação ao preço da abertura, não é em relação ao preço do fechamento de ontem. Então nós temos 0,28% de queda ainda para o índice futuro, 116.495. Marco Prado, abertura do mercado. O mercado brasileiro está caindo um pouco menos do que eu previa. Olha, recuperando um pouco o índice agora, estou de lado aqui um pouquinho, até peço desculpa para o telespectador, porque eu estou olhando aqui a tela e vendo a cotação. O índice chegou a bater aí abaixo de 116 mil pontos, o índice futuro. Índice futuro, gente, que ele tem vencimento toda quarta-feira mais próximo do dia 15, né, dos meses pares. Então, hoje é dia 15, amanhã é dia 16, quarta-feira. Então, o índice futuro, ele troca. A gente tem vencimento, tem rolagem no índice para você que opera o mercado do índice futuro. Então, hoje o movimento realmente deve ser bem... Hoje e amanhã, principalmente hoje, teremos movimentos atípicos. Então, se você não tem a destreza de operar, aconselho você a ficar fora. Mas a gente viu que ele sustentou, segurou acima de 116 mil pontos. Eu acho que mesmo com viés negativo, né, a não ser que surja alguma coisa de Brasília, esse índice não deve ir abaixo disso não, mesmo porque também na rolagem a gente está tendo uma posição, oportunidade de montagem de posição de algumas pontas, aí, alguns gringos comprando nesse patamar de preço, então eu acho que daqui para baixo, não sei se vem. Maravilha. Nós temos aqui, eu estou pegando a informação que acaba de sair por aqui, nós temos a informação que acaba de ser divulgada de que a Petrobras reajustou o preço dos seus combustíveis para as distribuidoras. Nós tínhamos uma defasagem de 0,90 centavos por litro de gasolina e, segundo informações que acabam de ser divulgadas, a Petrobras elevou em 0,41 centavos. Então, a defasagem de ontem, segundo o ABICOM, claro, cálculo da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a defasagem que era de 91 centavos, agora... 91, deixa eu só pegar aqui, 90 centavos, na verdade, a Petrobras reajustou o preço da gasolina em 41 centavos. Então, reajuste, finalmente um reajuste nos preços da principal companhia de petróleo aqui do Brasil, Alex André. Exatamente, estava até vendo aqui a informação, acabou de sair agora, BMC News, primeira mão para vocês em relação a essa notícia.
E o que eu vinha comentando, né? Não fazia muito sentido a Petrobras reajustar 100% dessa defasagem. Então ela vai fazendo isso de uma forma gradual. Eu acho que a leitura, Gabriel, desse repasse, dessa defasagem, é uma leitura extremamente importante, que mostra que o Praça já tinha avisado, inclusive essa semana, né, que ele iria, né, ou seja, avisar, né, que ia aumentar o preço do diesel, né, em relação a essa paridade. Então, enfim, o mercado traz um pouco de previsibilidade, já que isso era um ponto muito crucial, não só para a tese de Petrobras, mas também para o macro. O macro estava pesando muito com isso, dizendo para onde a Petrobras vai querer chegar com essa defasagem já beirando os 30%. Então, acho que é um ponto interessante já se considerar que tira um pouco desse risco, tá, o Gabriel? Maravilha. Essa notícia impactou de forma positiva aqui, viu? O índice subiu por conta dessa notícia aí, tá? Perfeito. Agora o Infut 0,03% de alta, em patamar positivo realmente, né, Marco? Exatamente. Maravilha. E como vamos dar uma olhada aqui também nos contratos de dólar comercial futuro, vamos ver se tivemos algum movimento em linha com essa divulgação. Agora o dólar 0,12% de alta, abaixo do preço de abertura, abaixo do patamar de abertura, R$ 4,98, ainda bem próximo dos R$ 5. Então até o final do dia tudo pode acontecer. Será que a gente vai dormir com o dólar de volta aos R$ 5 aqui para a nossa economia brasileira, para o nosso câmbio? Eu trago sempre a cotação do nosso ranking de moedas, não da curva de juros. Eu estou ficando louco, eu li errado aqui na hora de selecionar o nosso monitor de calor. Mas o ranking de moedas, para a gente dar uma olhada em como que os ativos estão se desempenhando neste primeiro dia. O rublo russo subindo 0,43% e o real brasileiro aqui se desvalorizando em 0,21%. O euro ganha 0,17%. Na semana, nós temos um resultado do rublo russo ainda no positivo e o peso argentino em 17,78% de queda. Esse aqui é o peso argentino, segundo dados, claro, oficiais da Argentina. Não é aquele peso paralelo que nós sabemos que é negociado no país. Gostaria de puxar apenas um último assunto antes de nós convidarmos o senhor Guga Almeida aqui para fazer algumas análises, trazer o seu ponto de vista, que é o resultado de Magazine Luiza, senhor Alex André. Nós temos Magalu que apresentou resultados com mais de 100% de aumento no seu prejuízo líquido, não o líquido ajustado. O líquido ajustado ali está em torno de 77% de aumento. E há uma operação muito pressionada. É um bom momento para o varejo? É um momento de recuperação para as ações varejistas? Ou quem estava apostando no varejo como uma tese de corte de juros pode ter aí os seus planos atrasados com estes resultados que não acompanharam a melhora no cenário brasileiro? Eu acredito que o varejo, em forma geral, Gabriel, segue muito desafiador, né? A gente vê capital de giro, enfim, bem pesado. Olha o que aconteceu com a Via, né? Acho que Magalu tem um peso diferente, mas vimos aí o prejuízo aumentando, né? O prejuízo aumenta trimestre após trimestre, e a companhia olhando, mas tem a questão da queda da Selic, ok, mas a gente sabe que tem aí uma questão de estoque, nós temos uma questão de capital de giro, nós temos uma questão da dinâmica da economia, a questão financeira também, ou seja, por parte aí do famoso Carnê, que é grande responsável nas vendas. Acredito que Magalu pode ter sim uma perspectiva um pouco melhor à frente, Gabriel, mas eu vejo, inclusive nós aqui tínhamos comentado, e outros analistas também que vinham aqui na BMC dizendo, olha, varejo, pelo menos agora o segundo trimestre, essa sazonalidade não ajuda, né? Acho que o terceiro e quarto trimestre acho que pode trazer sim uma perspectiva melhor, até porque lá, né, a Selic vai ter um patamar menor, enfim, só de fato um cenário macro um pouco mais positivo, e até lá talvez tenhamos notícias até, quando a gente está falando aqui de arcabouço, enfim, notícias melhores, um pouco mais positivas agora para o final do ano. Tá? Eu estou jogando muito a culpa no macro do que no micro, porque a companhia realmente, olhando o micro, né, tem alguns fatores sim específicos, porque o varejo tem despontado negativamente, mas eu observo que o grande catalisador continua sendo o macro. Tá? Acho que assim como construção civil, algumas companhias têm performado melhor do que as outras, mas acho que a leitura principalmente a questão mais de macro do que de micro, e isso pode ser observado, por exemplo, track and field, né? Crescimento de margem, crescimento de receita, Vivara, né? Resultado robusto, e as duas são no varejo. Uma diferença é que uma está mais voltada na alta renda e a outra mais na baixa renda, e isso mostra muito essa dinâmica de crédito, essa dinâmica de crescimento da economia. Então acho que pode ter sim uma inflexão de resultado, mas é um desafio adicional. Tá? Maravilha, só para complementar a informação, nós tivemos esse aumento de 41 centavos no preço negociado médio para a gasolina às distribuidoras e um aumento de 78 centavos por litro para a negociação do diesel também às distribuidoras. Segundo dados da Abicom do dia de ontem, nós tínhamos uma defasagem de R$ 1,18. Então, é uma
um reajuste, é um aumento expressivo nos preços que estão sendo negociados às distribuidoras, no entanto ainda abaixo da defasagem, abaixo do preço que está sendo negociado no mercado internacional. O Alex realmente mencionava no começo do programa que não faria sentido devolver ou entregar todo esse reajuste, todos esses 27% de defasagem que eram apresentados para a gasolina de uma vez aos seus consumidores, claro, porque o mercado normalmente oscila, ele é negociado todos os dias, o petróleo tem suas dinâmicas próprias e tudo pode acontecer. Talvez o preço caia daqui uma semana para próximo ali do preço que está sendo negociado pela Petrobras e ela não tem de fazer outro reajuste. Então, tivemos esse reajuste de 41 centavos na gasolina, a defasagem, segundo a Abicom, era de 90 centavos e um reajuste de 78 centavos, opa, deixa eu pegar aqui de forma completa, de 78 centavos para o diesel e a defasagem, segundo a Abicom, na segunda-feira era de R$ 1,18. Gostaria de convidar aqui à nossa tela o senhor Guga Almeida. Guga, uma notícia que pode movimentar o mercado no dia de hoje. Quais as suas perspectivas para esta terça-feira de mercado? Todo mundo está negativo no estrangeiro e o nosso índice futuro começou aqui as operações do positivo, olha só, 0,17, quer dizer, começou no negativo e virou para o positivo minutos depois aí dessa notícia relacionada à Petrobras e ao reajuste dos seus combustíveis. Muito obrigado pela participação, um ótimo dia para você. O que você está esperando para esta terça-feira? O que está no teu radar? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alex. Bom dia, Marco. Pessoal. Então, nós já estamos há alguns dias passando por um processo de correção dos nossos mercados. Tá? Eu acho que os preços eles estão bem ajustados dentro do atual cenário, se não vier nenhuma surpresa muito maior negativa. Né? Surpresa que pode vir, ao meu ver, de Brasília. Eu venho comentando já para vocês aqui nas últimas semanas, né, que esse segundo semestre poderíamos começar a ter Brasília como protagonista novamente, já que o primeiro semestre de 2023, né, ela começou com bastante protagonismo, mas depois meio que foi amornando. E o mercado começou a ficar mais otimista, o mercado começou a ficar mais confiante. Né? E dentro dessa confiança, o mercado não conseguiu mais performar. E aí o mercado não performando, dentro de um aumento de confiança, gera um desconforto. Então, gera um desconforto bem num período onde as pessoas começavam a ficar mais dispostas a mudar suas posições. Sair um pouco mais da renda fixa, aumentar a posição em renda variável, começar a expor o capital em alguns determinados ativos. E eu acho que a gente tem que fazer um exercício, estava ouvindo agora o Alex falar, né, sobre olhar, né, muito mais a questão macro do que o problema das empresas talvez não estarem performando agora, é muito mais uma questão de olhar macro do que olhar micro, né? Então, me parece, ouvindo, né, toda a turma fundamentalista, que algumas empresas na Bolsa, eu acho que vale a pena a gente olhar para essas algumas empresas na Bolsa, estão fazendo os deveres de casa. E se a gente olha a dinâmica de preço, a dinâmica do mercado, tem algumas empresas que estão, de fato, muito atrativas para se tomar posição. E eu acho que a gente tem que voltar a ter uma cabeça com uma expectativa um pouco mais otimista, né, novamente, e sim, achar gatilhos que permitam tomar posição e pegar movimentos de alta. Eu não estou assim, se é para pegar movimentos de baixa, eu prefiro muito mais estar líquido do que, de fato, tentar fazer uma aposta na ponta vendedora. Eu nunca ganhei dinheiro vendendo, eu sempre ganhei dinheiro comprando. Então, eu prefiro, neste momento, ficar fazendo, de certa forma, algumas apostas e esperando algum evento positivo. Acho que o mercado ele não criou um exagero de preço. Acho que tinha tudo para poder criar um exagero de preço positivo, de forma positiva, ou seja, o mercado subindo. O mercado não fez isso. E acabou que esse período de correção ele foi muito mais um período de frustração do que outra coisa. Então o mercado ele vem corrigindo aí de forma lateralizada. Então estou mais otimista. Acho que o nosso índice, inclusive, ele continua tendo aquele espaço, quem sabe para voltar ali para 118.400 pontos. Sei que tem exercício de índice futuro, como o Marco Prado muito bem colocou, amanhã. Então, poxa, tem que tomar cuidado para quem for fazer posição, quem for operar para querer montar posição para carregar por alguns dias, o certo seria já montar posição para o índice não para o índice que está vencendo amanhã, mas sim para o que vence daqui 2 meses, nas quartas-feiras mais próximas do dia 15 dos meses pares, para que possa ter menos dor de cabeça.
Tá? Mas eu começo a ficar um pouco mais otimista novamente aqui com o nosso mercado. Tá? Não grandes movimentos, mas sim movimentos mais pontuais. Maravilha, você mencionava algumas companhias que estão fazendo o dever de casa. Quer destacar alguma delas? Alguma que você está monitorando com um pouco mais de calma neste Ibovespa de tantas empresas, nesta B3, claro, com tantas ações? Há alguma que você gostaria de destacar que está fazendo esse dever de casa, que é alvo de monitoramento aí constante do senhor Guga Almeida? Cara, eu venho falando que eu estou muito de olho nas ações da Vale. Tô fazendo, é onde eu estou alocando mais esforços ali. Acho que em algum momento vai dar algum movimento direcional. Tá? Então, quanto mais próximo desse fundo de curto prazo nós estivermos, mais rápido é a performance. Então, por exemplo, poxa, adoraria que tivesse uma queda um pouco mais acelerada agora, no curto prazo, como vem tendo. Acho que abriria uma janela muito boa de tomar posição. Tá? Estou olhando para aquilo que as pessoas estão, de certa forma, um pouco mais achando que vão ter um desafio maior nesse segundo semestre. Então, eu estava ouvindo aqui o Alex falar agora de varejo, e me corrija se eu estiver errado, tá, Alex? Então, eu estava ouvindo aqui o Alex falar aqui de varejo, então, por que eu começo a olhar para essas coisas com um olhar assim de, estou interessado nisso, tá? Para ver a dinâmica que o preço vai fazer. Porque se as empresas estão fazendo o dever de casa e o preço não tem condições de cair mais, ficar mais amassado, mais esmagado, é sinal que não tem mais vendedor. E se não tiver mais vendedor, qualquer mudança de cenário, qualquer melhora de expectativa, qualquer proximidade de algum resultado, é uma chance ali que se tem de movimentos de 20%, 30%, 40%, 50% na cotação do ativo. Ainda mais ativos que tiveram desvalorização aí de 50% ou mais no seu preço nos últimos meses. Então, acho que isso tem que ficar de olho para quem gosta da dinâmica de mercado, principalmente. Claro que aquelas pessoas que gostam de tomar posição e carregar suas posições por um longo período de tempo, elas procuram ficar fazendo aportes recorrentes e tudo mais. Eu acho que não muda muito no que se posicionar aqui dentro do Brasil. Eu acho que tem que daí olhar muito mais para o mercado internacional para ter uma diversidade muito maior e uma opcionalidade muito maior e ativos com potenciais de crescimento globais, que eu acho que a gente olha muito pouco aqui quando a gente olha para o ecossistema brasileiro. Eu acho que tem muito mais conversa e uma dinâmica muito mais interessante investindo em mundo do que só olhando para as empresas, eu acho que, e para o ecossistema nosso brasileiro. A gente, querendo ou não, a gente está num processo de evolução, de amadurecimento aqui do nosso ecossistema como um todo. Então, acaba que a gente tem poucas opções em um mercado muito pequeno, tanto em volume quanto em número de participantes. Então, agora que a gente começa a ter as corretoras dando a possibilidade da gente investir de forma global, eu acho que a gente tem que usar esse benefício, não para estar posicionado numa moeda estrangeira, mas sim em ativos que estão num momento, num time de crescimento global, de expansão global. Então, eu acho que mais do que nunca é importante para nós começarmos a fazer isso, porque, querendo ou não, está disponível para todo mundo. Antes era muito restrito e agora não é mais. A gente precisa usar dessa dinâmica a nosso favor. Maravilha. Então, todos atentos, é sempre uma mensagem importante destes grandes profissionais que estão aqui conosco diariamente, que passam aí aos investidores que nos acompanham. Todo mundo tem que estar por aqui. Eu me excluo porque eu sou apresentador, mas tem muitos anos de mercado, muita experiência olhando para o mercado financeiro brasileiro e, claro, sempre atentos aqui. Estou de ouvidos atentos e espero que os investidores também estejam prestando bastante atenção no que é dito por essas feras que participam do nosso BMC Pre-Market. Alex André, agora dada a notícia do reajuste de Petrobras, foi um reajuste esperado? Você mencionava essa estratégia de não reajustar toda a defasagem, não entregar toda a defasagem, para evitar reajustes constantes no preço da gasolina e do diesel negociado às distribuidoras. No entanto, é o suficiente, é o reajuste suficiente para tirar a pressão do mercado sobre a Petrobras e sobre, claro, a ANP, sobre a presidência da companhia, sobre o Ministério de Minas e Energia. Muito se pedia pela correção desses valores, pela equalização em relação ao que está sendo negociado lá fora,
até tomando como base, acostumados com a política de paridade internacional que foi extinta pela companhia neste começo de ano, foi um reajuste suficiente ou foi um reajuste que ainda vai demandar aí certa pressão e vai demandar que a empresa continue vigilante nestes preços negociados para o petróleo no mercado internacional? O Gabriel, essa defasagem, inclusive estava vendo alguns comentários de alguns analistas, né, que cobrem o setor, colocando que essa defasagem veio até acima do esperado, tá? Então, ou seja, isso é um fator positivo, já que tira esse fator de imprevisibilidade de curtíssimo prazo. Eu vejo essa questão da defasagem como algo que já era esperado até pelo próprio Praxedes, né? Ele tinha comentado, olha, vai ter reajuste aí, né? Então o mercado vem colocou isso na conta, mas não esperava esse tamanho de defasagem, né? Tinha até uma preocupação, estava até vendo nas redes sociais aqui, algumas pessoas dizendo, no meu estado aqui em Minas está faltando diesel, tem postos aqui que já não tem mais diesel, então isso começa a trazer um pouco de preocupação e isso tira um pouco agora com esse repasse, né, essa questão da defasagem, essa diminuição dessa defasagem, pelo menos por hora, um pouco desse risco, né, Gabriel? Acho que tira um pouco dessa preocupação de curtíssimo prazo e até positivo na margem, né? Como o próprio Marco falou, o próprio índice futuro sentindo na hora, né, depois dessa notícia, né? Maravilha, sentindo na hora e mantendo o patamar positivo. Vamos dar uma olhada nos mercados internacionais neste momento, até para dar este panorama. Nós temos os futuros norte-americanos ainda em queda, 0,77 para US 30, que é representativo de Dow Jones, o S500, 0,65% de queda, e o S-Tech 100, 0,56% de queda. Então o mercado norte-americano em queda, em patamar negativo no dia de hoje. Mesma coisa para o mercado europeu, 0,97% de queda, quase 1% de queda para DAX, Eurostoxx 1% de queda, CAC 40 na França 1,18% e FTSE no Reino Unido 1,38%. O movimento negativo ele se estendeu também para o mercado asiático. Então, Ásia no negativo majoritariamente, exceto Tóquio, exceto o Japão, que teve a divulgação do dado do PIB acima do esperado. Europa bem negativa, todos os índices aqui perdendo mais de 1% de valor nessas negociações, e nós temos os futuros norte-americanos apontando também para uma abertura negativa. Enquanto isso, o Brasil está aqui, com seu índice futuro negociado a 0,1% de alta. Está diminuindo o ânimo aqui, Alex André. Será que a gente vira de volta para a queda? 116.825, pelo menos para o índice futuro. Dólar futuro, negociado agora, contratos de dólar comercial futuro, 0,30% de alta, R$ 4,99. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor Guga Almeida. A gente tem o dólar encostando nos R$5. Se bater esses R$5, quais as informações que a gente pode tirar desse movimento da moeda norte-americana? A gente já conversou sobre isso em algumas oportunidades, mas agora a gente está bem próximo aqui, Tá quase. Inclusive nas negociações desta manhã, já chegou a operar acima dos R$5 aqui os contratos de dólar comercial futuro. Quais as projeções para a moeda norte-americana que neste mês já ganha aqui, se eu conseguir selecionar, 5,05% de valor frente ao real, frente à nossa moeda brasileira, Guga? Boa. Dólar continua nesse movimento mais positivo, né? Eu acho que o grande divisor de águas que a gente tinha era a região dos 4,95, tá? Quando a gente olha para o movimento de melhora do dólar, tá? E ele bate essa região de 4,95, que aconteceu ali no início de agosto, né, no dia 3, por ali, a gente viu que tivemos alguns pregões que o dólar ele ficou ali mais volátil. Né? O que é mais volátil? Se a gente for olhar a amplitude que os movimentos estavam tendo anteriormente, tá? E a gente olha para esse período aqui, os movimentos eles ganharam amplitude. Tá? Isso muda, tá, a característica da variação do preço do ativo e isso traz, né, um aumento de percepção de volatilidade. Porém, ele não volta mais para as mínimas. Tá? Pelo contrário, ele ganha força novamente. Tá? Então, a gente está vendo, sim, esse movimento, né, de valorização novamente da moeda norte-americana. O Marco Prado e o Boechat, né, na semana, acho que retrasada, né, ou passada, agora não recordo, eles tinham comentado, né, no momento que a gente começa a redução de juros aqui no Brasil, e querendo ou não, né, com um certo aumento, né, na força dessa redução, tá, começa já a se ter, né, no horizonte aquela perda, né, de motivação para aquela operação de pegar recurso lá fora e investir o recurso aqui no Brasil. Tá? Então, vamos falando uma linguagem assim, muito simples para o nosso telespectador, né, sem o financiês robuscado. Tá? Então, começa a se diminuir
esse apetite. Tá? E aí, obviamente, a nossa moeda começa a se desvalorizar frente à moeda norte-americana. Tá? Então a gente está nesse período aí de valorização, certo? Quanto tempo isso vai durar? Até onde vai ir? Vamos ver. Tá? Vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que se Brasília voltar a ser protagonista, isso tende, a moeda norte-americana tende a se valorizar ainda mais, com mais força. Tá? E aí tem, querendo ou não, uma convergência de eventos. Tá? E aí potencializa ainda mais esse movimento. Tá? Para o curtíssimo prazo, olhando para esse comportamento que nós estamos tendo agora, tá? Eu me arrisco a dizer aqui que, poxa, está começando a ganhar força, tá? Nesse aumento de força, primeiro movimento até os 5,05, 5,06, tá? E aí depois no segundo movimento até 5,18. Tá? Acho que, a gente olhar de novo a 5,18, 5,20, tá? Volta, uma memória em relação aos níveis de preço que nós estávamos ano passado, aos níveis de preço que nós estávamos no início desse ano, aos níveis de preço que nós estávamos em momentos bem conturbados, da nossa economia e com bastante dúvida. Aí começa, a voltar a se falar, será que o dólar não pode ir a 5,80? E aí muda todas as expectativas. Então, por isso que eu digo, é importante a gente ter níveis de preço, referências, em relação a preço e a amplitude que o mercado está disposto a se movimentar. É importante a gente ter essa noção. Porque senão o que acontece? A gente é uma máquina de explicar passado, mas a gente é muito ruim de prever futuro. Como todo mundo, assim, acho que eu estou falando da gente, o ser humano. A gente é uma máquina de explicar passado. A gente explica passado como ninguém. Só que ninguém performa baseado em cima de passado. A gente performa em cima dos riscos que a gente está tomando hoje e a nossa capacidade de carregar esse risco que nós estamos tomando hoje até um determinado momento. E poucos têm a habilidade para poder fazer isso bem feito. A grande maioria é muito mais conduzida pelo quê? Pelo último evento, pelo último fenômeno, pelo último acontecimento. Se empolga demais. Está muito mais pelos holofortes do que pela performance. E a gente tem que tentar enxergar assim, para onde as coisas podem ir de fato. Tá? A gente aqui no pre-market tinha percebido que era uma barreira muito difícil de ficar abaixo de 4,70. A gente tinha que ter eventos muito positivos que pudessem fazer a bolsa ir buscar máximas históricas para que o dólar conseguisse acelerar. E o evento ali de redução de juros mudou essa dinâmica. Mudou essa dinâmica de curtíssimo prazo. E essa dinâmica pode ganhar força. Pode se potencializar em cima de outros eventos, porque o Brasil é um mar de possibilidades de eventos negativos. Faz muito tempo que a gente não enxerga eventos assim positivos em sequência. A gente sempre enxerga movimentos negativos em sequência, tanto que a gente é treinado a ter, de certa forma, um pessimismo sempre na frente. A gente dificilmente consegue ser otimista. Então, olhando assim para essa dinâmica, 5,06 ali primeiro movimento, 5,18 segundo movimento, e aí 5,18, gente, a dor de barriga ela começa a ficar muito grande, e aí começam-se outras narrativas pessimistas, enfim, e aí a dinâmica toda de mercado vai mudar. Agradecer imensamente a participação de Alex André aqui na nossa programação do dia de hoje. Muito obrigado, Alex. Agradeço imensamente. Claro, seja sempre muito bem-vindo no nosso pré-mercado, sempre aqui nas manhãs, trazendo a sua visão sobre o mercado, suas perspectivas, suas análises aí um pouco mais apuradas sobre o cenário macroeconômico brasileiro. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer. Obrigado. Abraço, Marco. Abraço, Guga. Até amanhã. Até mais. Tchau, maravilha. Tchau. Marco Prado, agradecer também a participação no dia de hoje. Os índices aqui, até contradizendo um pouco nossas expectativas depois desse anúncio de Petrobras. Nós temos o dólar agora bateu os R$5, vamos ver se segura, e o índice futuro 0,24% de alta, até ganhando um pouquinho mais de valor. Muito obrigado pela participação. Perspectivas para o dia, Marco. Olha, a gente está tendo aqui agora uma perspectiva positiva para a nossa bolsa, né? Estou vendo o índice trabalhando a 117 mil pontos. Essa notícia de Petrobras aí, eu acho que contribui para a compra do índice hoje, viu? E o dólar, R$5 é o preço aí que a gente tem. E bolsa para cima hoje, invertendo aí com essa notícia logo pela manhã, anunciada por você aí pela Petrobras. E desejo a todos um ótimo pregão. Maravilha, um ótimo pregão para todos. Muito obrigado, Gustavo Almeida, também aqui participando, trazendo a sua expertise, a sua análise técnica, grafista, até de comportamento aí dos investidores. Muito obrigado mesmo pela participação. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Vamos lá, né? Tem que tentar fazer um esforço agora para ser otimista, né? Tô olhando ali o meu índice, quem sabe chegamos a 117.800, tá? E depois passando 119 mil pontos. Maravilha. A última notícia aqui para eu entregar o programa ao nosso BMC News. Nós temos um apagão nacional que deixou ao menos 15 estados e o Distrito Federal sem energia. O apagão aí começou às 8 horas e 20 minutos da manhã e foi um apagão generalizado, como eu mencionava, 15 estados e o Distrito Federal. Afetou Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba. Nós temos o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, José Marengo, dizendo que a causa do apagão deve ser operacional, pois não há nenhum alerta pela seca, por exemplo, aí, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia. Então nós temos esse apagão, as informações ainda são preliminares, sabemos os estados que foram afetados, o apagão começou a partir das 8 horas e 20 minutos da manhã, 15 estados e o Distrito Federal ficaram sem energia. Isso prejudicou a mobilidade urbana, afetando, claro, o deslocamento de trens e metrôs, principalmente. Afetou, claro, a ida ao trabalho, afetou, claro, o começo do expediente de muitos destes trabalhadores nos 15 estados afetados. A gente vai ainda aglutinar algumas informações, vai apurar com mais cuidado para saber, claro, quais foram os principais fatores que geraram este apagão em mais de 15 estados e o Distrito Federal, e como isso pode ser, claro, responsabilidade ou não das elétricas que nós temos listadas aqui na Bolsa de Valores. Muitas delas do setor de transmissão de energia, pode ser um dos setores afetados, ou até na geração de energia, outro setor pode ter sido afetado neste dia, nesta terça-feira, que a partir das 8h20 viu um apagão, como eu mencionava, generalizado. Vamos ver, claro, como os ativos reagem a essas notícias, tanto do reajuste da Petrobras quanto desse apagão generalizado no Brasil na Bolsa de Valores a partir das 10 horas da manhã. Eu vou ficando por aqui, mas depois do nosso intervalo comercial, chega aqui na nossa programação BMC News. Felipe Nascimento e Paula Moraes vão trazer as principais notícias que movimentam e podem movimentar os mercados nacional e internacional. Um abraço a todos, eu volto na abertura da nossa negociação de papéis aqui para a Bolsa de Valores às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades